Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco, presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. O companheiro. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus, em Mateus 18:33. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno caminhou ao teu ambiente, um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus prometeu a bem de tua alma e de todos que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isto atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção, uma oportunidade de atenção ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades, percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-me perceber e confessar o meu mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las na nossa vida diária.
em nome do nosso mestre amado Jesus, da irmã veneranda, protetora dessa casa, da equipe espiritual que nos assiste e dos nossos anjos guardiões, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. A gente parou num assunto um tanto quanto delicado na reunião da quinta passada, em que o nosso amigo disse o seguinte: graças à oração e ao apoio da esposa desencarnada, que passou a visitar, fui me readaptando ao estado de solteiro, quando o cerco dos espíritos viciosos fez mais útil, atirando pessoas desprevenidas na minha direção, inspirando-lhes sentimentos contraditórios, que eu tinha de administrar com muito cuidado face à invigilância que se permitiam e à frivolidade com que se apresentavam. Dentre alguns desses almas atormentadas, uma se me transformou em intolerável presença. Quando eu falo do assunto delicado, é porque as coisas do ponto de vista espiritual, elas são muito diferentes do ponto de vista humano que a gente vive. A lei de Deus, ela é uma lei muito precisa. E Jesus deixou algumas informações para a gente que devem falar bem de perto para a gente, sabe? Quando ele diz: seja o teu sim, sim, teu não, não. O que disso passa te causa mal. Jesus quis dizer que a gente não deve praticar licença moral. Que você deve ser preciso naquilo que você quer conquistar para você. E que em hipótese alguma você deve sair do seu sim, sim e do seu não, não. Quando a gente está estudando essas 4 torres verdades, e a gente fala que o sexo é a primeira delas, não é que a gente está achando que é a primeira, é porque a gente tem um relato no livro que ela é a primeira, porque ela é a mais fácil da natureza humana cair. Mas além dela, é a segunda, que eu considero a de extrema gravidade, que diz respeito ao narcisismo. Por quê? Porque dentro do sexo, você sempre vai ter alguém junto com você. Diante do poder, você vai ter alguém com você. Diante do dinheiro também. Mas o narcisismo é você com você. É você que se admira de você mesmo. É você que se envaidece com você. Então a gente vai ver um relato dele agora, em que ele perdeu a esposa querida. E não era qualquer esposa. Não era como a minha esposa, é a minha relação de expiação. Mas 95% são relacionamentos expiatórios. Se você acha que o seu não é, parabéns. Está dando sim. Mas parabéns, cara. É como ele falou aqui. Era uma alma fim, que era feliz, que se identificava com o outro, que tinha uma harmonia conjugal precisa entre eles. Mas ele viu que a sua alma querida tinha partido, sentiu a perturbação pela ausência dela, mas manteve-se preciso nos preceitos dele, dizendo sim, sim, não, não. E aos poucos, ela, quando se adaptou no mundo espiritual, teve condição de voltar e de se relacionar com ele espiritualmente. E é o que a gente falou da força sexual,
na reunião passada. Você tem essa força sexual que ela se expressa não só no sexo físico com o orgasmo, não só na procriação com a reprodução, mas acima de tudo, que está muito além e mais profundo, é essa força de interação entre dois espíritos que comunicam-se entre si pela similaridade dos sentimentos. Eles têm uma simpatia, uma atração mútua em que eles trocam a energia espiritual o tempo todo, que é o que acontecia com eles. Entende? E depois dessa força de interação sexual, você tem o que a gente chama de você pode recanalizar, que é a recanalização da força sexual. Que você faz isso através de quê? Da fraternidade, convivendo, do jeito que a gente está convivendo aqui, né? Quando você está trocando perguntas positivas com os outros. E também a canalização do ponto de vista vertical, que é quando você se integra com trabalhos espirituais. Entende? Que foi o que ele fez. Continuou trabalhando na casa espírita, continuou tendo os princípios dele, continuou convivendo com as pessoas e trocando essas energias com a fraternidade, ajudando os necessitados. E com isso ele foi se readaptando ao estado de solteiro. Você sabe o que isso quer dizer? Ele não tinha mais essa ilusão de ter relação sexual para compartilhar com o orgasmo com qualquer um. Vida de solteiro é isso. Ele não tinha mais relacionamento sexual, nem tinha necessidade disso, porque a pergunta de interação entre ele e a esposa era contínua. Eles haviam se achado e continuavam se encontrando do ponto de vista espiritual. Então vale a pena você dizer sim, sim e não, não. Porque se ele fosse partir do desespero aqui em cima, ele iria encontrar qualquer uma, como ele mesmo falou aqui. Por quê? Porque os homens têm isso, entende? Quando fala-se de sexo, meu corpo pede. Não é assim que a maioria dos machos falam por aí? Quem age desse jeito é macho. Ele não é um ser humano. Ele diz que o corpo pede, e ele vai ter relação com qualquer um. Entende? Isso não está nem no grau de civilização humana que a gente já conseguiu hoje em dia. Entendeu? Então, ele foi se readaptando e as necessidades sexuais dele foram se reestruturando num novo prisma, num novo padrão. E isso é muito belo, porque ele consegue isso agindo como o espírito que é e não como o homem que está. Como a gente estudou um pouco disso ontem, quando a gente falou da oração, certo? E ele continua dizendo: quando o ser de espíritos viciosos fez mais rude, atirando pessoas desprevenidas na minha direção. É isso que a espiritualidade inferior faz, sabe? Quando ela vê que está perdendo terreno, eles vêm e vêm cada vez com mais força, porque eles são extremamente teimosos. Eles são diferentes dos espíritos bons. Eles não são teimosos, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. A espiritualidade inferior não. Ela começa a insistir cada vez mais para que o mal ganhe espaço. E aí isso serve para tudo. Quando eu falei que o narcisismo eu considero a mais grave, é isso, sabe? Porque se você começa a dar um passo no caminho do bem, e para dar passo no caminho do bem você tem que ser humilde. Quando você começa a fazer isso, eles vão lançar mão de tudo que é meio para chegar no teu orgulho e na tua vaidade. Então muitas vezes você sabe o que é certo do ponto de vista moral de você fazer consigo e com os outros, mas eles vão trabalhando pelas beiradas de caminho para que você caia em um movimento imperfeito. E esse movimento imperfeito chama-se de licença moral. Eu sei como eu devo fazer comigo e com os outros, mas eu me permito fazer alguma coisinha um pouco diferente.
Eu sei como eu devo me portar, como pai, como mãe, com meus filhos. Mas muitas vezes eu sou permissivo, porque todo mundo é. Eu sei como eu devo me comportar na casa espírita, até que se comporta. Mas quando é da porta para fora, tem um monte de licença para dizer: todo mundo deve, eu devo também. Todo mundo faz sexo, eu faço também. Então, a gente tem que ter muita prudência e muito bom senso em tudo aquilo que você for fazer, principalmente dentro de uma casa espírita, porque é aqui que está a pureza de Jesus e da doutrina. Então, o que você for fazer dentro de uma casa espírita, você faça e tenha sempre, sempre, sempre a direção doutrinária. Jamais fazer alguma coisa com licença moral, seguindo o movimento espírita. Porque o movimento espírita, com todo respeito, é manco, é cheio de imperfeição, é cheio de licença moral. E as pessoas muitas vezes usam a própria casa espírita, que é onde está o cristianismo puro, que a gente deve viver, para viver de licença moral. Então faz as coisas de qualquer jeito, ou do jeito que acha que dá. E com isso vão se comprometendo e comprometendo os outros. Então tenha muita prudência, porque ele respeitou todos os princípios doutrinários. Ele não arruda o pé de nada disso. Ele, embora tendo a perda do seu ente querido, continuou trabalhando com dignidade. Continuou frequentando as reuniões mediúnicas, mas não há motivo para dizer: agora eu estou triste, eu não vou. Agora eu estou com saudade dela, eu não vou. Hoje foi demais para mim. E arrumar licença. Porque cada licença que você arruma é uma influência negativa que você está deixando penetrar no seu campo mental. E cada influência negativa que você deixa penetrar no seu campo mental é uma brecha, um plug de comunicação entre você e eles. E à medida que você vai encontrando uma licença, é igual um trabalho de neurociência, em que diz que é trabalho com comprovação científica. Cada vez que você pratica um erro, sabendo que está fazendo errado, a chance de você praticar o erro é 300 vezes maior. E quanto mais você pratica, mais você se vincula ao mal. E quanto mais você se vincula ao mal, você acha que o mal é que é o certo. E quando você vive do mal achando que é o certo, você sabe como é que é o nome da palavra que significa isso? Iniquidade. Palavra que Jesus usou muito. Tudo começa com uma licença moral, que vai vencendo as barreiras da tua moralidade. E você vai se conformando com o vício. E depois você pratica o vício sem vergonha nenhuma. E o nome disso é iniquidade. Então vamos ter prudência e ter bom senso, sabe? Principalmente dentro da casa espírita. Porque é como Kardec falou para a gente a respeito das reuniões espíritas de uma maneira geral. Ele não falou só reunião mediúnica, não. Falou reunião evangélica, falou qualquer reunião que você pode fazer. E a primeira coisa que ele fala é que a reunião espírita, ela é muito diferente das reuniões humanas. E quando ele fala isso, gente, naquele tempo, reuniões humanas eram uma coisa respeitada, sabe? As pessoas tinham postura e sabiam se comportar. Mas mesmo assim ele realçou, é muito diferente. Então que você entenda disso e que leia aquele capítulo, porque é um capítulo extenso e muito belo, para você ver como a gente deve fazer dentro de uma casa mediúnica, porque é essa casa mediúnica que deve ser a extensão para a sua casa.
Esse sábado agora eu atendi algumas pessoas que chegavam para mim, quando a gente estava travando o diálogo, e eu cheguei a perguntar sobre religiosidade. Elas, de uma maneira muito simples, diziam, mas nós vamos e íamos à igreja. A gente, meu esposo, ia ao templo evangélico, eu ia com ele. E eu falei para elas, vocês não deviam ir, vocês deviam trazer. E é fácil. Trazer o que vai estar lá para a sua vida, para a sua casa, é aí que está a dificuldade. Então não se preocupa porque você vai na casa espírita. Se preocupa com o que você está levando da casa espírita para a sua vida, para dentro do seu lar. É isso que você tem que procurar saber. Por isso, quando você vai procurar participar de uma reunião mediúnica, você tem que ver se essa reunião está dentro dos princípios doutrinários. Se está respeitando as pessoas como devem ser respeitadas, como espíritos imortais que estão ali na tua frente. Sejam crianças que estão passando necessidade, sejam adultos que estão no caminho vicioso. Não interessa. O que é que a gente está levando para eles de princípio doutrinário, para que eles levem esse princípio doutrinário para a casa dele? Porque se você não faz isso na sua vida, você vai ter autoridade para dizer que está ensinando, orientando alguém, para que esse alguém leve alguma coisa para a casa dele? São esses detalhes que é importante a gente saber, para ver o motivo que ele se comportou desse jeito. Porque a espiritualidade inferior, quanto mais você faz certo, mais ela vai te influenciar para que você caia em algum erro. Então que a gente tenha os olhos bem abertos, sabe? Porque tudo aquilo que a gente estiver fazendo, entenda. Aquilo que você vai fazer, que você vai estruturar, que você vai dar a sua participação, por melhor que seja, você vai ter que mostrar que tem consistência naquilo que você está fazendo. E a espiritualidade superior vai permitir que as coisas aconteçam, porque elas vão te sugerir o caminho do bem. Sempre. Mas a espiritualidade inferior, ela não vai te sugerir. Ela vai querer te tirar a pulso do caminho do bem. E é aí que você vai ter que testar a sua capacidade daquilo que você está trabalhando e diz que está querendo para você. Então veja a dificuldade do rapaz nessa primeira grande legítima verdade, porque é a mesma que acontece nas outras legítimas verdades, entre aspas, porque são todas verdades que a gente vai estudar. Então ele, que teve uma vida toda conflituosa, não teve família, os pais eram auxiliares, não teve chance de estudar, teve que um padrasto chegar para botar ele no caminho do bem. Ele encontrou a sua alma querida, viveu só 2 anos com ela, porque o ano seguinte foi só de padecimento com a tuberculose. E ele desistiu de alguma coisa? Não, ele não desistiu. Por mais que a espiritualidade inferior viesse, apertando o cerco vicioso, que se fez rude. Você sabe o que é uma coisa rude? É uma coisa que vai te perturbar dia e noite. É uma coisa que você não vai poder fechar os olhos e vai ver a influência. E se você se permitir com licença moral, dançou, ele já toma conta. Então a coisa tem que ser bem fundamentada. Não é querer fazer de qualquer jeito. Não é querer fazer, fazer o que eu posso. Não. Ninguém está na terra para fazer o que pode. A gente está aqui na terra para fazer o melhor que pode nas condições que tem. Quando não tem condições de fazer melhor ainda, a gente tem que procurar de caprichar cada vez mais naquilo que a gente está fazendo. Se você não acha que o capricho, com essa boa vontade que está ao nosso alcance, você já caiu no mais ou menos fazer.
Faça aquilo de qualquer jeito. Que é como diz lá no Apocalipse: por nem seres quente nem frio, eu vos vomitarei de mim. Isso é Deus falando lá no Apocalipse que está escrito, né? Deus vai vomitar os filhos dele que vivem desse mais ou menos, desse jeitinho brasileiro. Eu estou fazendo, faço o que eu posso, e não o melhor que eu posso. Aí tem que fazer o melhor que pode, para tudo que você for fazer na vida. Ele poderia usar dessa artimanha, dizer: eu estou fazendo o que eu posso, eu sou homem, então me permito ter um relacionamento, sou livre, estou solteiro de novo, a mulher morreu, então vamos que vamos. Se hoje em dia a mulher nem morre, já estão no vamos que vamos. Se hoje em dia o homem nem morre, a mulher também já estão no vamos que vamos. Então você imagina o tipo de influência que são. Porque é isso que eles vão fazer. O cerco é rude, atirando pessoas desprevenidas na minha direção. Vai chover de mulher em cima dele, entende? Inspirando sentimentos contraditórios que eu tinha que administrar com muito cuidado, face à invigilância que se me permitiam e à frivolidade com que se apresentavam. Então ele tinha que ter jogo de cintura. Porque não é qualquer pessoa que vai cair de paraquedas num momento desse. Não. A espiritualidade inferior, ela sabe agir. Ela vai escolher pessoas invigilantes que te toquem de perto, que tenham representação de peso no meio social que você está vivendo. Para que você sinta dificuldade para dizer um não quando você tem que dizer não. É por isso que ele está dizendo que tinha que administrar o jogo de cintura, para saber dizer um não com suavidade, mas com firmeza de propósito. Era assim que funcionava a coisa, sabe? Dentre algumas dessas almas atormentadas, uma se me transformou em intolerável presença. Então, uma foi escolhida a dedo. É essa que vai ser o teu tal. Deu para entender? Pois é. Quando você vai fazer qualquer coisa com certa frivolidade ou licença moral, em qualquer canto que você esteja trabalhando, até dentro da casa espírita, em qualquer reunião, é assim que vai acontecer. Uma vai ser escolhida para ser o carro. E quando você vai estar se relacionando com pessoas, é do mesmo modo. Então veja o que é que você está fazendo dentro de uma casa espírita. Veja que meio que você está penetrando. Eu falo isso com vocês com todo carinho, porque é essa educação que eu dou para meus filhos. Tenham muita prudência. É melhor que você fique só do que você se vincular a um meio desse. Porque alguns vão ser escolhidos a dedo para te desvirtualizar e botar todo o teu trabalho abaixo. Vão vir te catucar, vão vir com impropérios, vão vir com mentiras. Então cuidado quando você está botando sua mão, porque você está botando sua mão, está botando seu espírito, está botando sua personalidade também lá dentro. Então tem fundamento doutrinário isso que eu estou fazendo, esse meio que eu estou entrando. Porque se não tiver licença moral, tenha cuidado. Porque ele mesmo tendo um fundamento doutrinário, uma foi escolhida a dedo. Ele diz: essa vai ser essa. E não é brincadeira, sabe? Porque olha o que acontece. Dizendo-se apaixonada e recorrendo a expedientes falsos sobre sermos almas gêmeas, comprometidas, passou a usar atitudes incompatíveis com o bom dom, exigindo-me adotar um comportamento enérgico, dissuadindo-a de qualquer próxima ou longínqua possibilidade de futuros relacionamentos íntimos, conjugais ou não. Imagina a que ponto chegou.
para ele ter que tomar uma conduta dessa. Imagina o tanto que te importunou. Calcula. Porque é um relacionamento entre duas pessoas que conviveram na mesma casa espírita. Trabalhava lá dentro junto com ele. Lógico que devia ser na plateia, provavelmente, mas convivia com ele. Então, qual o teu papel doutrinário dentro da casa espírita, das outras reuniões que você está frequentando? Pensa, analisa. Não interessa se vai ser com adulto, vai ser com criança. Ali, mesmo sendo crianças, são espíritos velhos e muito endividados. Ontem, a gente conversando com a Roberta aqui sobre o que ela está vivenciando como professora na escola, está tendo contato com crianças que têm um comportamento sociopata. E ela tem que ter postura, como professora que é, para saber educar e levar a coisa adiante. E aquilo que escapa do domínio dela, ela vai ter que levar para a direção. E a direção, por sua parte, vai ter que levar para a família. E na casa espírita? Você acha que vai trabalhar com criancinhas que são santas? Só porque são santas, meus anjinhos? Pensem. Porque o que está em jogo é a doutrina. O que está em jogo é a vida das pessoas. O que está em jogo é um trabalhador espírita que muitas vezes ainda está inexperiente e que está sendo convidado a praticar licença moral. Então tenha muito cuidado com isso, sabe? Porque a coisa vai se aprofundando. E é como ele disse aqui, sabe? Exigindo adotar comportamento enérgico. O não é não. O sim é sim. Eu não quero licença moral. Eu não quero fazer mais ou menos. Eu não quero fazer de qualquer jeito. Eu quero estar fazendo do jeito certo, porque se eu fazendo do jeito certo, eu vou ser contestado pela espiritualidade inferior, através de terceiros, eu vou ter que reclamar a direção. E você acha que a direção vai ser a direção da casa espírita? Não. É a direção espiritual que você está dizendo, que você está fazendo e está praticando. Porque nessa hora que está em jogo é você, sua personalidade e os outros, e também a sua individualidade como espírito. Então tenham muito cuidado com isso, gente. Porque isso acontece aqui, na experiência sexual que ele está vivendo, com a perda da mulher amada, como em qualquer outra pseudo-legítima verdade. Então sejamos prudentes, porque é como Jesus falou, seu não tem que ser não, seu sim tem que ser sim, e você tem que ter consciência que está metendo a mão em algo que está ao seu alcance, você desempenhar aquilo e saber que a direção da irmã veneranda vai estar do teu lado, para quando a espiritualidade inferior vier te pegar pelo pé, você ter respaldo do ponto de vista espiritual e dizer, eu fui um bom trabalhador, Senhor, me ajude, porque eu quero continuar sendo um bom trabalhador e fazendo o melhor que eu posso nas condições que tenho, enquanto não tenho condições de fazer melhor ainda. Então tenha muita prudência, porque é isso que a gente vai ter que enfrentar. E se você não estiver enfrentando, se você acha que está livre dessas pseudo quatro legítimas verdades, é porque você já está dentro delas. Porque o verdadeiro trabalhador vai estar sempre tendo a espiritualidade inferior vindo ao seu encontro, lhe provocar. Quanto mais ele for se esforçando no caminho do bem, mais vai ser influência no caminho do mal, para que ele seja retirado daquilo que ele está fazendo, porque isso incomoda o mal. A gente já falou para vocês aqui das influências que nós temos dos obsessores, que existem aqueles irmãos que têm a obsessão odiosa e não odiosa. A não odiosa a gente já falou muito nos espíritos simpáticos, mas a odiosa, que vem através da inveja, da vingança e
lutando contra o bem que está sendo implementado na terra, tenha prudência. Porque é como o Chico falou, em qualquer canto dessa terra, que você abriu o Evangelho de Jesus, para aprender ou ensinar alguma coisa para alguém, a espiritualidade inferior vem e vai cair de pau em cima de você. Então, se você acha que está fazendo e não está tendo essa influência, é porque você já está do lado deles e nem está percebendo. Entende como é delicada a coisa? Você vai ser um bom trabalhador quando você está vendo a vida te propor trabalho e você vai estar lá suando, pegando a chaboa, olhando para frente, seguindo, embora o mal venha querer te influenciar o tempo todo. É assim que são os trabalhadores cristãos. Foi assim que Jesus ensinou para a gente. Então, prudência, porque você vai ser convidado e você tem que ser enérgico naquilo que você quer. Podemos ter escorregado? Podemos. Por que não? Somos aprendizes. E o que é que nos resta fazer? Resta começar de novo. Aprender com o nosso erro. Para que você, aprendendo com o seu erro, você se torne uma pessoa melhor. A vida é desse jeito. Ninguém tem a obrigação de fazer sempre tudo certo. Só quem tem essa obrigação de fazer tudo certo são espíritos puros, coisa que a gente está muito longe. Como em nós predomina mais o mal do que o bem, não é lógico que eu tenho que aprender sempre com o meu erro. E se eu não for prudente, se eu não botar a minha consciência moral para agir, eu vou errar cada vez mais. Embora o bem esteja do meu lado, eu vou estar errando. Porque é como a gente já falou aqui, existem 3 meios da espiritualidade nos influenciar. Através de pensamentos intuitivos, através do sono e através de terceiros. Cuidado. Você tem que manter vigilância sobre essas 3 coisas. Não é porque você está dizendo, não, mas eu estou fazendo bem, Deus vai me proteger. Não, você não é perfeito ainda. Você tem que estar sempre aprendendo. O sentimento de aprendiz tem que ser a primeira coisa na sua vida. Então, se você está fazendo bem, você tem que continuar fazendo bem cada vez mais, que é como Jesus falou, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Você chegou à perfeição? Não. Então você tem que trabalhar a sua perfectibilidade. E Deus vai estar sempre nos orientando nesse caminho. Que é como o André Luiz fala para a gente: quando acaba um problema, sempre aparece outro problema. Então não tem essa história de você tirar férias porque resolveu um problema. Não. Não existe férias. O pai trabalha todo dia. Eu trabalho também. Quem somos nós para querer ter férias e dizer que Deus nos protege e a gente vai ficar de boa? Impossível, gente. Quanto mais você fizer no caminho do bem, maior vai ser a influência do caminho do mal. Mais insistente ele vai ser. Eles são teimosos. E Deus quer que você seja perseverante. Ser teimoso é eu insistir no que eu acho. Ser perseverante é eu insistir no que é verdade. Seja perseverante. Não vá com teimosia fazendo o que você acha que é aquilo que deve ser feito. Porque quando te vive de achismo, a gente só vai se comprometer. Então vá atrás da verdade e persevere nesse caminho da verdade, que é o que ele está fazendo. Enquanto a companheira que estava querendo influenciar estava sendo teimosa, agindo no que ela achava, que ele era a alma gêmea dela, que veio para completar os dois, essa união tão sublime. Olha o absurdo que ela estava propondo para ele. Ele que tinha sentido esse calor fraternal
de uma alma que realmente amava com reciprocidade. Ele sabia o que era o verdadeiro amor. E estava sendo proposto para ele um falso amor, coisa que ele sabia que não devia ser feito. Então o mal, ele é desse jeito. Ele vem com irracionalidade para você. Porque se ele vier com estímulo da razão, ele está no caminho da perfeição. Então ele vai agir com fenômenos irracionais, para que você racionalize sua dor e se integre com ele. Então você tem que ter muita força de vontade, ser extremamente enérgico nas suas condutas, sabe? E é como ele falou, não adianta você querer insistir, porque nem vou casar e nem vou querer você de quebra-galho. Leva a tua vida que eu levo a minha. Embora a gente participe do meio ambiente, paciente, vamos querer participar. Você segue seu caminho, eu sigo o meu. Entende? Mas ela continuava desapoiada, promoveu um escândalo no qual, totalmente incorporada com a entidade leviana do seu mesmo Jaez, acusaram-me de má conduta em relação a outra dama, de quem tinha ciúme, gerando um ambiente desagradável e psicosfera venenosa que dava margem a comentários injustos e sempre do agrado daqueles companheiros desocupados que se comprazem em gerar situações penosas. Então, veja a que ponto chega a coisa. A que ponto chega. Como ela não conseguia para ela, foi tentar degradar ele. É assim que acontece o egoísmo. Como ele é incapaz de acender sua luz, ele fica com inveja e tenta apagar a luz do outro. E faz de tudo para isso. Tenta denegrir, mente, faz de tudo. Arruma falsas justificativas para que as pessoas se encantem com isso e que levem dor e sofrimento para o outro. É assim que o mal se comporta. Ele não tem limites. Ele extrapola qualquer limite. Nem escrúpulo, né? Nenhum. Quanto mais você quer fazer o bem, mais ele insiste e faz de tudo para te colocar no caminho do mal. Entenda, isso serve para todos nós. Não existe nenhum de nós que não tenha falências graves nessas 4 pseudo-legítimas verdades. Nenhum de nós. Que você vá ler o livro que o Manuel Filomeno falou sobre isso, mostrando como foi que ele estruturou isso, analisando toda a natureza humana de antes de Cristo até depois de Cristo, no ano de 1950, quando ele foi eleito para ocupar o lugar do Gregório. Ele rebuscou toda a espiritualidade inferior, todos os psicologistas que existiam no caminho do mal, para fazer uma análise profunda da natureza humana, e chegou a essa conclusão. Então você que tem a sua falha, sabe Deus aonde vai ser? Uns vai ser no poder, outros vai ser no dinheiro, outros vão ser pela falta de dinheiro, outros pelo abuso do poder. É isso que você vai enfrentar com você e com os outros. E quando você meter o dedo no outro, nunca está ficando no outro. Você vai estar provocando todos os outros que envolvem aquele outro que você está convivendo com ele. É por isso que eu acho importante o espírito ler as 4 comunicações que Kardec deixou para a gente, para Bezerra de Menezes, quando ele estava formando e edificando a Federação Espírita Brasileira. Essas 4 comunicações, a Fé Vivez por outra lança no livro A Prece, em que ela coloca essas 4 comunicações junto com as preces que existem
no Evangelho, para que seja divulgada sempre isso. E é muito interessante o que Kardec fala a respeito das obsessões. Se você sabe que é uma obsessão que você vai penetrar, analise, você tem autoridade moral para enfrentar? Você tem a fé do verdadeiro levita? Procura saber isso. Porque a gente vai lidar com as pessoas desse jeito. Se você quer levar educação para alguém, se você quer melhorar a qualidade de vida de alguém, se você quer instruir uma pessoa que está passando necessidade, e quando ela passa necessidade é porque ela está passando pela dificuldade do dinheiro. Se você quer levar educação para ela que está sofrendo um abuso do poder do pai sobre ela, ou do marido sobre ela, ou da esposa sobre ele, veja onde você está botando o seu dedo. Porque qualquer gota de luz que você levar para ele, você vai ter todos esses obsessores vindo atrás de você. E se você não tiver referendado com fins doutrinários, o teu superior não vai poder te ajudar. Porque você tem toda a obra doutrinária para estudar e praticar na sua vida. Lembra da parábola de Jesus do Lázaro e do moço rico? Que o moço rico, quando está nas trevas, pede para que o Lázaro leve pelo menos a comunicação para os irmãos dele que ficaram aqui na terra. E o que é que o pai Abraão fala? Ele já tem os profetas que estudam. Ninguém vai falar mais comunicação nenhuma para ele. Ele já tem um meio correto de seguir. Do mesmo modo que nós temos o meio correto de seguir com essa doutrina, fazendo o que é certo. Mas se você vai fazer porque você acha e quer fazer de qualquer jeito, você acha que vai ter proteção da espiritualidade superior? Pensemos no assunto. Semana que vem a gente continua falando desses companheiros desocupados, porque é muito interessante isso aqui, sabe? Cuidado para a gente não ser um desses companheiros. Façamos nossa prece. Pensando um pouco nos conflitos que a humanidade atravessa. E começa a ser muito divulgada essa possibilidade de uma guerra nuclear. Para que a gente consiga levar um pouco de calor fraternal, não só para aqueles que estão sofrendo, mas para aqueles que também estão causando sofrimento. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste o tribunal da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta ao rever o pecador que é conhecido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor em benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos te julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que desfrutam o pão. Senhor, todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam o inferno. Não te peço pelos que sofrem injustiça. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê às almas traídas. Exorto o teu socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo,
Estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem à tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atenam desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. O tempo não para, se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Que nós possamos, com os nossos pensamentos unidos e elevados em oração, agradecermos ao Pai por mais esta oportunidade de esclarecimento. Que nós possamos acolher, que nós possamos reflexionar, levando esse conhecimento para o nosso íntimo e que possamos trabalhá-lo em nós, que possamos procurar fazer brilhar a nossa luz, para que dessa maneira tenhamos condições de compartilhar e levar essa luz aos nossos irmãos. Lembrando de que Jesus nos orientou para que amássemos aos nossos irmãos como a nós mesmos. Então é imprescindível esse trabalho de amadurecimento espiritual de cada um de nós, para que tenhamos condições de sedentar a sede e a fome de espírito de nossos irmãos, que possamos caminhar vigilantes e unidos ao Pai, não somente através da oração, mas principalmente ao cumprimento de suas leis sábias e santas. E para isso é necessário que não percamos de vista o nosso modelo e guia de nossas vidas, que é nosso Senhor Jesus. Que possamos caminhar lado a lado com Jesus, carregando a cruz que nos compete carregar, e que através desse caminhar nos tornemos cada vez mais dignos e merecedores do amparo e da assistência dos bons espíritos que nos assistem e velam por cada um de nós. Então que possamos, nessa oração do Pai Nosso, colocar nela todo o nosso sentimento de reconhecimento, de gratidão, de amor, de respeito, e que a façamos nos reconhecendo como aprendizes que somos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas imperfeições, à medida que aprendermos a perdoar as imperfeições de nossos irmãos. E não nos deixe entregues às tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja,
Damos graças a Deus.